Se liga, enfermagem, você sabe quais são os 13 certos da medicação segura? Sabia? Se você pecar em um desses 13 certos, você pode comprometer muito a administração de medicamentos. E você precisa saber desses 3 certos da medicação. Então fica comigo até o final para você ficar afiado nos 13 certos da medicação. Me chamo João Victor, sou enfermeiro e professor e sejam todos bem-vindos ao canal Manual da Enfermagem. Turma, os 13 certos da medicação, eles são de suma importância antes de fazer qualquer tipo de medicamento no paciente, porque você deve segui-los para não comprometer essa administração, não errar nesse medicamento, porque se você errar, imagina só, você administrando um medicamento que era para ser para o paciente X, você está aplicando no paciente Y, ou vice-versa. E isso pode acontecer em nossas práticas, principalmente aqueles ambientes hospitalares que têm diversos tipos de medicamentos e diversos tipos de pacientes, um fluxo absurdo, e isso pode favorecer para os erros de medicação. E esses erros podem prejudicar tanto as nossas práticas como também o profissional que está realizando esse procedimento. Então é por isso que você deve seguir todos esses passos que eu irei te falar nesse exato momento. Turma, primeiro de tudo, antes de fazer qualquer tipo de medicação, você deve olhar e deve ver direitinho lá a prescrição daquele paciente. Por exemplo, qual medicamento está prescrito, como é que está a dose direitinho daquele medicamento, como é que está a prescrição. Olhei a prescrição, está correta? Aí eu vou seguir para o meu próximo passo, que eu vou identificar qual é o meu paciente correto. Por que isso, turma? Imagina só, você em um ambiente de emergência, onde o fluxo é porta aberta, vários pacientes entrando aí na sua emergência, e vai ter o paciente João Cláudio Ferreira, e tem o paciente também João Cláudio Ferroso. E se você não olhar direitinho o nome desse paciente, olhar apenas o João Cláudio, você vai confundir. Em vez de você administrar o medicamento no João Cláudio Ferroso, você administra o medicamento no João Cláudio Ferreira. E assim você vai prejudicar a sua assistência. Então, turma, não olhe apenas o primeiro nome nem o segundo nome. Tenta verificar o nome completo desse paciente, porque pode ter pacientes com nomes bem semelhantes e pode confundir na hora da sua administração de medicamentos. Então, confere o nome completo do paciente, vê se é o paciente correto para você estar administrando esse medicamento. Após isso, você vai ver a prescrição, paciente e o medicamento correto. Será se esse medicamento está sendo administrado da forma correta? É o medicamento certo que está prescrito para o paciente, certo? Visto isso, aí sim você vai passar para o passo mais importante, que é a validade certa. Será se esse medicamento, que eu já olhei que é para o paciente João Cláudio Ferreira, está com a validade correta? Porque assim, então, há medicamentos que são bem semelhantes, tá? Então é por isso que você vai verificar realmente qual é esse medicamento, vai verificar a sua validade. Porque tem medicamentos que têm ampolas ou até frascos bem semelhantes uns aos outros. Então é por isso que você precisa ler o medicamento e ler a sua validade, se está correta. E você vai verificar agora a sua forma e sua apresentação. Porque assim, turma, há medicamentos de diversas formas de apresentação. Qual é que está a apresentação lá na nossa prescrição? Ah, é via oral? Então, turma, eu vou verificar se o medicamento que eu tenho realmente é para ser administrado em via oral, tá? Então, eu olho a prescrição, é via oral? Então, está na minha forma e na minha apresentação correta. E além disso, turma, você vai ter que verificar essa apresentação. Por exemplo, há medicamentos de via oral, que são os mesmos medicamentos, mas a sua apresentação vai ser diferente. Por exemplo, digamos que eu tenho uma dipirona, certo? Em comprimido, um exemplo, em comprimido de 500 miligramas. E tem uma dipirona em comprimido de 1 grama. Percebe que é o mesmo medicamento, mas a sua apresentação está sendo diferente. Uma é de 500 miligramas e a outra é de 1 grama, tá? E aí, turma, é onde que eu vou chegar na dose certa. Qual é a dose certa que está lá na minha prescrição? Ah, é a dipirona de 500 miligramas via oral.
certo? Então é essa que eu vou administrar no meu paciente. E eu vou verificar também a compatibilidade correta desse medicamento. Esse medicamento está sendo compatível com aquilo que está sendo prescrito ou não? Então isso eu tenho que olhar. E agora, turma, quando eu estiver com isso tudo certinho, verifiquei a prescrição, verifiquei o paciente, verifiquei o medicamento, a sua validade, a sua forma, a dose, a compatibilidade, eu vou agora até lá no paciente. Quando eu chego no paciente, eu vou orientar aquele paciente, vou falar qual tipo de medicamento eu vou estar administrando nele, certo? O porquê? Porque pode acontecer de você só chegar, coloca o medicamento no paciente, o paciente nem sabe o que é esse tipo de medicação. E ele precisa saber de quais medicamentos estão sendo administrados neles. Então você vai orientar aquele paciente quais são alguns efeitos que podem ocorrer com aquela medicação, qual é aquele tipo de medicação e para que é que ele está sendo administrado aquele medicamento no paciente. Então a orientação é fundamental. Orientado, eu vou administrar agora na via de administração certa. Então vou verificar qual é a minha via de administração. É via oral? Então vou lá administrar esse medicamento de via oral. Verifiquei o meu medicamento. É uma administração de via endovenosa? Então vou administrar via endovenosa. Porque você vai ter que evitar esses erros. Por exemplo, algumas pessoas erram em relação a medicamentos do tipo sonda e medicamentos endovenosos. Já vi medicamentos endovenosos sendo feitos em sonda, turma. Porque a pessoa errou ali a via de administração. Certo? Então você vai ter que verificar lá na sua prescrição a via de administração correta, tá? E agora você vai olhar o horário, porque tem medicações feitas em horários e você vai verificar o horário corretinho que você vai ser administrado naquele paciente. Por exemplo, há medicamentos que é em 12 horas. Então você vai verificar se o horário da prescrição está correto com aquele horário que você está sendo administrado naquele paciente, tá? Por exemplo, há medicamentos também que o efeito dele vai ser melhor à noite. Por exemplo, a simvastatina. Então, você vai administrar ele que horas? À noite. Então, vou verificar qual o horário da noite aquele medicamento vai ser administrado no paciente. Show? Após isso, você vai ver o tempo de administração correto. Por exemplo, é um medicamento diluído em soro que vai ser percorrido em 12 horas, por exemplo, ou até em 2 horas. Então você vai ver o tempo de administração e você vai deixar percorrer aquele medicamento nas 12 horas ou 30 minutos, conforme está na nossa prescrição. Então o tempo de administração tem que ser o correto também para esse paciente, tá? E o 12, né, nosso 12º acerto na medicação, vai ser a ação certa. Então agora eu vou avaliar se a ação vai ser correta naquele paciente. É um medicamento analgésico. Então, vou avaliar essa ação se está sendo correta no paciente ou não, ou se está com algum efeito colateral nele, tá? Então, vou verificar a ação certa. E eu vou fazer o registro desse medicamento. E aí, principalmente os técnicos de enfermagem, vai fazer o que chamamos de anotação de enfermagem. Fez o medicamento lá, então ele vai anotar qual foi o tipo de medicamento, a sua via, tudo direitinho. Vai ter que ser registrado, tá? Geralmente a gente tem as nossas prescrições, onde o técnico de enfermagem já vai dar a sua baixa lá, qual foi o medicamento, a sua hora, a dose, tudo direitinho, já está lá na nossa prescrição. Então, é muito importante você seguir esses 13 certos da medicação segura para você conseguir administrar da forma correta qualquer tipo de medicamento. E aí, gostou da aula? Gostou de entender mais sobre esses 13 certos? Eu tentei puxar mais um pouco aqui para a prática de enfermagem, para vocês sentirem mesmo a realidade, como é lá nos plantões que acontecem os 13 certos da medicação segura. Se você gostou dessa aula, vou te pedir para você estar inscrito, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum detalhe quando tiver aula nova aqui no canal. E ó, não esquece, deixa o teu like, porque assim o YouTube ele entende que essa aula é muito boa e entrega para mais profissionais de enfermagem, mais estudantes, e assim a gente fortalece a nossa prática de enfermagem. Antes de ir, vou deixar apenas uma indicação surreal para você. É o Enfer Plus, a minha plataforma de ensino
ensino para a enfermagem. Lá dentro você vai ver cálculos de medicamento, feridas, urgência e emergência, questões de concurso, tudo isso para fortalecer a tua prática de enfermagem. Então, turma, link na descrição e eu vou disponibilizar apenas 20 vagas com preço exclusivo. Então vai lá, clica na descrição do vídeo e garante a tua vaga no EnferPlus. Vou ficando por aqui, beijão, forte abraço, mas antes de ir, maratona aqui o canal Manual da Enfermagem. Vou deixar aqui o último vídeo do canal, mais uma playlist para você maratonar e sair afiado em suas práticas de enfermagem. Vou ficando por aqui, te aguardo no meu próximo vídeo. Valeu, turma!